Multirão Direito a Ter Pai conta com auxílio da Faculdade de Medicina da UFMG, a propaganda política e a escolha eleitoral. E ainda hoje as vagas de estágio, as novidades do Diário UFMG e o Fica a Dica de Olho nos Bichos. O Circuito UFMG está no ar. Boa noite. Em Minas Gerais, a Defensoria Pública do Estado, com o apoio da Faculdade de Medicina da UFMG, realiza o Multirão Direito a Ter Pai. É a chance de construir uma nova história. Shirlene cresceu com a avó e a irmã. A mãe faleceu quando ela tinha 5 anos de idade. Mal teve contato com a família do pai, já que foi fruto de um relacionamento extraconjugal. Mas hoje, aos 48 anos, a história da vendedora é bem diferente. No ano passado, ela foi procurada por um dos irmãos paternos para fazer o exame de reconhecimento de paternidade. Um dos meus irmãos só que me procurou e falou se eu me prontificava em fazer o DNA, eu e minha irmã. Eu ainda falei, mas agora, depois de tantos anos, já perdi tanta coisa. Ele falou, não, nunca é tarde. Fiquei feliz, eu estou feliz. É satisfatório eu saber que uma coisa que eu lutei a vida toda para ter certeza e hoje eu tenho certeza, entendeu? Para mim foi muito bom. Desde 2011, o Multirão Direito a Ter Pai já realizou mais de 11 mil atendimentos em Minas Gerais. Em Belo Horizonte, foram 3 mil atendimentos nos 2 primeiros anos de evento. E a expectativa é que este ano 2 mil pessoas passem por aqui. Ao todo, serão cerca de 470 exames de paternidade. A gente faz um cadastro prévio e esse cadastro é importante porque o pai tem que ser convidado a comparecer aqui no dia. Então tem que ter um tempo, né? Ou a mãe leva o comunicado ou aguarda que chegue pelo correio. E chegando aqui, qual que é o procedimento? A gente tem uma triagem, né? Porque existem 3 possibilidades aqui hoje, que é reconhecimento espontaneamente, realizar o exame de DNA, ou caso não venha, o pai ser encaminhado para uma ação de investigação de paternidade. Então a pessoa passa nessa triagem e daí ela é encaminhada lá dentro, ou fazer o exame, ou simplesmente reconhecer a paternidade. Quando o pai é falecido, a gente gera a oportunidade de várias combinações, vamos dizer assim, combinação de exames possíveis para realizar. Normalmente se exige, depende de quais são os parentes, mas normalmente se exige ao menos 2 irmãos bilaterais. Na hora de aproximar filhos e pais ou dar resposta à dúvida de uma vida inteira, o Núcleo de Ações e Pesquisa em Apoio Diagnóstico da Faculdade de Medicina da UFMG tem um papel crucial. O Laboratório de Genética do NUPAD da UFMG é o responsável por realizar os exames de DNA para o Multirão Direito a Ter Pai da Defensoria Pública. A NUPAD trabalha desde muitos anos com o Tribunal de Justiça fazendo os exames pela justiça gratuita. Desde 2013 já nós fizemos o primeiro multirão com a Defensoria através do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Então aqui chegam muitas pessoas que ainda não têm processo na justiça e que vêm através dos defensores solicitando o registro paterno ou, em alguns casos, a necessidade de fazer o exame de DNA. O resultado dos exames só sai dia 31 de outubro. Uma espera pequena para quem já esperou 21 anos. Por causa dessa oportunidade, eu achei muito bom esse incentivo aí do governo, né? É muito bom mesmo, que muitos filhos aí, sem saber, igual o caso do meu filho, sem saber se é filho legítimo meu e eu também sem saber se sou pai, né, biológico. Mas independente do resultado, é seu filho? Com certeza, com certeza. Eu quero que seja positivo, né? Caso não for, né, eu considero ele como filho a mesma coisa, né? Espero que o projeto ajude muitos a encontrarem seus pais. Fica a dica, no mês de aniversário do programa De Olho nos Bichos, recomendações com as melhores matérias do programa. Na dica de hoje, a guarda responsável. No programa 102, nós falamos sobre um tema muito importante, a guarda responsável, que é o bom cuidado do dono com o animal de estimação. Uma das principais obrigações é a castração, que deve ser realizada tanto em cães quanto em gatos, incluindo machos e fêmeas. Além disso, é muito importante manter o animal devidamente vermifugado e vacinado. O Centro de Controle de Zoonoses de Belo Horizonte realiza tanto a castração quanto a vacinação contra a raiva. Se você tem um cão ou um gato,
Não se esqueça de que ele será seu amigo por vários anos. Por isso, você tem a responsabilidade de oferecer comida, água, abrigo, carinho, um bom veterinário e, é claro, nunca abandonar seu animal. A matéria completa do De Olho nos Bichos, que ilustrou a dica de hoje, você confere no facebook.com/tvufmg. E nessa sexta, a dica é sobre como não ser vítima da fraude de produtos animais. Agora é hora do Diário UFMG. Bruno, quais são as novidades de hoje? Boa noite, Franco. Boa noite a você ligado no circuito de hoje. A primeira notícia é que estão abertas até amanhã as inscrições para os cursos gratuitos de coreografia e arbitragem em ginástica aeróbica. Os cursos são realizados pela Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional e pela Federação Mineira de Ginástica. Alunos da escola podem se inscrever no Centro de Extensão da unidade. Técnicos e alunos de ginástica que queiram concorrer às vagas devem enviar e-mail para fmineiradginástica@gmail.com. A próxima notícia é que o prazo para pedido de isenção da taxa de inscrição do Teatro Universitário termina amanhã às 5 horas da tarde. O resultado vai ser divulgado no dia 3 de outubro. Para conseguir o benefício, o candidato deve ser participante de programas sociais do governo federal ou membro de família de baixa renda. As dúvidas podem ser esclarecidas no seguinte telefone, 3409-4408. Agora a última notícia é que amanhã e sábado, a Fundação Doimo promove no Shopping Uai o Festival Nacional Sem Preconceito. Na programação, debates com professores da UFMG sobre exclusão, preconceito e minorias. O evento também traz concursos de Miss Prostituta, Miss Pantera Trans, Mr. Boy e Miss Favela. Na sexta-feira começa às 6 horas da tarde, já no sábado é a partir de 1 hora da tarde. O Shopping Uai fica na rua Saturnino de Brito, número 17, no centro. Essas são as notícias de hoje e o Diário volta amanhã. É com você, Franco. Obrigado, Bruno, pelas informações. O repórter Matheus Avelos conta agora o lado bom e o lado ruim da propaganda política. Incomoda porque, primeiro, não tem onde passar. Segundo, poluição visual. Belo Horizonte já é feia. Coloca isso, fica mais feio ainda. Cartaz fica feio, tudo isso fica feio. Bilhetinho, santinho para tudo fica feio. De certa forma incomoda, mas é um período eleitoral, então a gente tem que respeitar aí, tem o período democrático, né, pra gente ver quem que vai votar. Então, assim, apesar de incomodar, eu acho que está no direito deles aí de fazer. Principalmente aqueles cartazes, principalmente pela poluição visual, né? E além disso tem aqueles cavaletes também, que eles colocam nos canteiros centrais, que muitas vezes atrapalha, né, o pedestre. Por onde se anda na cidade, lá estão elas. As propagandas eleitorais estampadas de diversas formas não passam despercebidas, nem mesmo no meio da multidão. As campanhas publicitárias eleitorais são regulamentadas no país desde 1997 e consideradas formas de divulgação das propostas dos candidatos. A propaganda ela é permitida e ela é não só um direito que os candidatos têm de veicular as suas propostas e de se fazerem conhecidos, mas principalmente um direito que o eleitor tem de conhecer as suas propostas. E é visando equilibrar a disputa entre os candidatos que a legislação eleitoral coloca alguns limites. Desde o dia 1º de julho, mais de 700 denúncias de propagandas irregulares foram recebidas pelo Tribunal Regional Eleitoral em Minas e encaminhadas aos cartórios eleitorais, responsáveis pela fiscalização em cada área de atuação no Estado. Mas as regras são claras e devem ser seguidas à risca pelos candidatos. Hoje em dia não é mais permitido que o candidato ou partido pague ao eleitor para veicular aquele tipo de propaganda no muro dele, né? Antes de 2006 isso era permitido, hoje não mais, e além disso, essas placas e cartazes elas devem ser feitas espontânea e gratuitamente, mas respeitando o limite máximo de 4 metros quadrados. Em relação aos cavaletes, eles são permitidos desde que colocados ao longo das vias públicas sem atrapalhar o tráfego de pessoas e de veículos, e eles devem ser colocados e retirados diariamente entre 6 horas da manhã e 10 horas da noite.
Para a professora do Departamento de Ciência Política da UFMG, as propagandas são um meio importante de orientação para os eleitores. De fato, na literatura internacional e nas pesquisas feitas no Brasil, já se demonstrou através de inúmeros métodos que a comunicação política realizada durante o período eleitoral, ela tem sim efeitos sobre a decisão de voto dos eleitores. Apesar da poluição visual, Elcimara acredita que as campanhas não devem ser ignoradas pela sociedade. Eu acredito que os partidos não deveriam abandonar a campanha de rua, porque ela é uma maneira a mais do eleitor fixar o número do candidato, a legenda do candidato e o rosto do candidato, sobretudo nos cargos proporcionais, porque a urna eletrônica apresenta a face do candidato. E no tempo da televisão, como ele é muito curto, não há muita possibilidade de fixação do rosto. Então, o papel ainda é fundamental. A propaganda pode até ser bonita, mas o histórico do candidato é o que deve decidir o voto. Teve uma vez que eu não sabia para qual deputado ia votar, aí eu peguei um na rua e falei assim, será que esse daqui presta? Aí eu fui lá e olhei. Pesquisei a vida dele e tudo, e aí eu fiquei sabendo que não presta muito, né? Que é sempre assim que a gente vê, né? Quem vê cara não vê coração. Isso mesmo, tem que pesquisar o passado do candidato. Procurando uma oportunidade de trabalho, o quadro Vagas com Alexandre Decares pode te ajudar. Bem-vindo, Alexandre. O que você trouxe para a gente hoje? Boa noite, Franco. Hoje eu trouxe dicas. As dicas são do Eduardo de Oliveira, do Centro de Integração Empresa-Escola. O nervosismo pode ser um grande inimigo dos candidatos. Por isso é preciso estar bem preparado, identificar pontos fortes e fazer algumas simulações de entrevista. Depois selecionado, integre-se à equipe, respeite a cultura da empresa, se atualize sempre e cubra os compromissos. A primeira vaga que eu trouxe hoje é na Belgo do Brasil. A empresa procura alunos a partir do 4º período de Administração e Ciências Contábeis. A bolsa de R$ 850, mais auxílios transporte e alimentação. A carga horária é de 30 horas semanais e, para concorrer, basta enviar currículo para talentos@belgobkert.com.br com assunto em controladoria. A última oportunidade é na Paiva Piovesan. A vaga é para alunos a partir do 3º período de administração que se interessem por marketing comercial. A bolsa de R$ 800, mais auxílios transporte e alimentação. A carga horária é de 30 horas semanais e interessados devem enviar currículo e histórico escolar para debora@paiva.com.br com assunto MKT UFMG. Essas foram as vagas de hoje. Semana que vem eu volto com mais. Obrigado, Alexandre. O Circuito UFMG termina agora. Na sequência, Renata Valentim e o programa Movimento. Boa noite e até amanhã.